Oi, gente querida. A gente se adapta ao que precisa, né? As coisas estão ficando malucas por aqui. Na verdade é só terça-feira, mas eu já vou deixar gravado porque não, não vai melhorar até a semana que vem. Ah, mas é uma, como se diz, montanha-russa emocional, né? Claro, tudo alegria, mas até lágrimas de alegria, né? E muito bom estar com vocês novamente. Por um tempinho, você teve 2 semanas, hein, para tentar ah, demonstrar sua generosidade para alguém. E espero que você também está buscando ser honesto, né, nas coisas que você diz e nas coisas que você faz, nas coisas que você pratica, né? E a gente vai continuar nesse salmo agora, tá bom? Lembrando os versículos 1 a 5, que nós já vimos, né? Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes são poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. E agora os versículos 6 a 8. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Vamos orar? Obrigado, amado Pai, por esse encontro especial contigo. Obrigado porque o Senhor vai falar a cada coração preparado, com o solo solto e pronto para receber. Eu peço que isso aconteça, em nome de Jesus. Amém. Então, logo de cara a gente tem que relembrar uma coisa que é reforçada nessa primeira frase, né? As bênçãos que resultam nas vidas dos que temem buscam ter alegria em obedecer a Deus são exclusivas, né? Quem jamais será abalado, primeira frase do versículo 6, o justo, e somente aquele que recebeu a justiça que vem pela fé no Filho de Deus é aquele que não é abalado. São os únicos, nós somos os únicos que podemos afirmar isso, né? Os únicos que verdadeiramente têm paz com Deus, porque são os que por Ele foram feitos justos por meio de Jesus Cristo. Então é muito importante a gente lembrar disso. E por que o justo não é abalado? Porque ele entende o que acabei de afirmar. Sua vida não é baseada naquilo que ele fez, nas suas conquistas, ou em merecer algo. O justo está firmemente enraizado na verdade da palavra. E como isso é visto? Por quê? Desculpa. Por que a gente jamais esquece de uma pessoa assim? Porque é óbvio, é evidente, é visível que essa pessoa andou como Jesus andou. Ou, para nós que estamos vivos, estamos buscando andar como Jesus andou, né? Eu quero enfatizar essa parte hoje, porque vai servir de base. Eu espero, pretendo voltar a semana que vem e falar mais sobre esses 3 versículos, versículos 6 a 8. Mas eu quero parar e enfatizar essa parte porque é muito importante. Parte de Salmo 1, versículos 3 e 4 dizem, na versão pastor, é naquilo que o grande eu sou o instrui
que o justo tem prazer. Não para de refletir dia e noite sobre aquilo que lê e aprende. E aí o versículo 3, a primeira frase, vocês conhecem bem, não mudei. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Olha, gente, eu tinha estudado bastante isso e lido algumas coisas sobre isso. Eu queria confirmar. Quando eu visitei Israel, e a gente estava no deserto, caminhando em terra só de areia e rochas e algumas árvores raras aqui e ali, né? Na distância. A gente estava a caminho do oásis de En-Gedi, onde o rei Davi se refrescou quando fugiu do rei Saul várias vezes, se escondendo em cavernas e outras coisas assim. Mas é interessante que essas árvores aleatórias, né, tinham vigor, estavam bem saudáveis, vivas, mas não tinha água em lugar algum. Era árido, era seco, deserto mesmo, sabe? E eu perguntei então para um dos guias israelitas, que não eram crentes, tá? Como essas árvores sobreviviam. Ele disse que as raízes desciam mais de 10 metros para encontrarem rios, né, subterrâneos. Encontravam uma fonte de água invisível que fornecia toda a água que a árvore precisava. Muito interessante isso, né? E bíblico. Os 3 versículos de hoje confirmam exatamente isso, como outros trechos que a gente já estudou. Esse é mais um que a gente tem que ler nos colocando dentro da realidade do judeu que leu naquela época, né? Ou até quem escreveu, né? Completamente diferente do que escrever sentado em São Paulo ou no Amazonas ou em outro lugar, né? Tropical ou subtropical. Não era um rio enorme de água corrente e visível e abundante que deixava óbvio de onde vinha a nutrição dessa árvore, né? A sustentação. Era o vigor da árvore no meio de uma terra árida e seca que confirmava o fato que essa árvore tinha encontrado a fonte de vida para florescer e dar fruto. E queridos, a gente vive num deserto espiritual, né? Nós somos os únicos que, pela evidência da nossa maneira de reagir às tempestades da vida, nós comprovamos ou não se as nossas raízes são profundas, se estamos sendo sustentados pela fonte invisível, mas inesgotável, né? E entenda, as suas raízes não são desenvolvidas em meio às tempestades ou tragédias ou provações que você enfrenta. A profundidade, o tamanho das suas raízes é revelada nessas crises, tá? Você tem que estar desenvolvendo agora as suas raízes, dia após dia, se empenhando para construir a sua salvação, que é o alicerce, né? Acrescentando à sua fé a virtude e o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, depois a perseverança, a santidade, a fraternidade, o amor, né? Coisas que a gente estudou em detalhe no primeiro capítulo de 2 Pedro. E lembra, no versículo 11, diz quase a mesma coisa que diz nesses 3 versículos. Pedro, através da inspiração de Deus, diz: se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E nos versículos 6 a 8 a gente vê: jamais será abalado, ser lembrado depois de morrer,
Não temer más notícias, ter um coração firme e confiante no Senhor, estar seguro e nada temer, ver os seus adversários derrotados e muito mais, já é seu. Basta você se enraizar, fazendo da palavra de Deus o seu melhor companheiro. Falei o ano passado que todos nós corríamos o perigo em meio a essa pandemia, de lermos e ouvirmos muito mais as notícias diárias e coisas na mídia social, internet, do que a suave e meiga voz de Deus, somente encontrada na sua palavra. E estamos vendo nas vidas de muitos crentes o resultado disso. Na nossa própria igreja em Castro Alves, existem pessoas que revelaram, talvez nem percebendo, mas revelaram raízes profundas. E outras revelaram a falta de raiz profunda, né? Não seja mais um desses que não tem uma raiz profunda. Ouse ser diferente, decida ser diferente, fazendo o que você precisa fazer. Somente você pode desenvolver as suas raízes profundas. Pare e reflite sobre isso, né? É muito importante entender isso. Quero repetir algo que eu disse o mês passado, quando a gente parou para refletir. Por mais difícil que está sendo a sua situação atual, quando Deus está no lugar na sua vida que Ele deve estar, que só Ele pode estar, você pode descansar, pois saberá que tudo que você está passando está contribuindo para o seu bem. E não é disciplina da parte de Deus. Em outras palavras, não importa o que acontece com você quando a sua vida está alinhada com os propósitos de Deus. É responsabilidade sua fazer aquilo que honra Jesus Cristo, por razões que o honram, usando meios que o honram. E Deus deu para você a palavra dele para poder aprender a fazer isso. Como estão as suas raízes hoje? Fortes? Fracas? Curtas e secas? Ou cada dia um pouco mais profundas? Você tem se alimentado da palavra, ou as alimentado as suas raízes, né, na palavra, e as regado com oração? Quando as pessoas ao seu redor te observam numa crise, isso certamente já aconteceu, está acontecendo e vai continuar a acontecer. Eles percebem, mesmo sem conseguirem explicar, que algo em você é diferente dos demais. Eles veem provas que você está bebendo da fonte de água viva, invisível, mas com resultados evidentes. Eles veem prova disso. Quero, como eu disse, voltar e desempacotar um pouco mais esses versículos. Esse é o plano, não vou prometer, mas é um plano, porque tem muitas coisas incríveis, tá? Mas por hoje chega. Por favor, pause e reflita mesmo, tá bom? Promete? Vai valer a pena, tá bom? Obrigado, Pai. Recado, eu sei que não muito profundo, simples, curto, mas ao mesmo tempo desafiador. Pai, é básica essa coisa de desenvolvermos raízes profundas. Não nos deixe nunca esquecer que são essas coisas básicas que nos dão tudo o que precisamos, nos fornecem aquilo que as crises, as dificuldades, as tribulações vão exigir de nós para podermos brilhar
por Ti em meio a qualquer coisa que enfrentamos. E obrigado, Pai, porque conhecemos a fonte inesgotável da vida. Que possamos desenvolver raízes profundas para a Tua honra e glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, queridos. Saudades.